Fala, Viro Liquidez! Quarta-feira, 6 de agosto, vamos para o oitavo dia do projeto. Hoje o Nasdaq estava meio confuso. Até imaginei que a gente fosse fechar o dia no stop. Estava aqui com um viés vendedor após a abertura e tentei fazer duas vendas e depois consegui pegar um bom movimento, né, que a gente acabou recuperando esses stops que a gente levou. Mas vamos aqui, né, com mais detalhes aqui para o gráfico e vou mostrar para vocês o porquê eu estava com esse viés vendedor, né, achando que o Nasdaq ia cair. Vamos lá. Eu tinha traçado essa POC de toda essa alta e a gente tava aqui, ó, o mercado tinha segurado nesse pico aqui que a gente conflui também, né? Tem essa confluência com essa micro, né, essa regiãozinha de demanda aqui no tempo gráfico de 15 minutos. Se a gente traçar aqui uma FIBO também de toda essa alta, o mercado tinha segurado no 50%. Então eu imaginei que ele fosse mitigar ainda o 61. Dito isso, estava com esse viés vendedor e tentei fazer duas vendas. Aqui também, na seção de Londres, ele tinha cravado nessa região aqui de oferta, também do tempo gráfico aqui de 15 minutos, ele tinha cravado aqui. E aqui na abertura, ele manipulou aqui a máxima de Londres. Essa daqui é a máxima de Londres, se a gente colocar aqui o nosso indicador de sessões, essa é a máxima de Londres. Ele manipulou, por mais que não foi uma manipulação saliente, né, aquilo que eu já até comentei com vocês, que é preferível que seja uma captura de liquidez mais saliente, né, ou seja, que venha aqui um pouquinho mais para cima, para induzir o varejo que a movimentação aqui vai ser de alta, para depois entregar uma movimentação aqui de queda. Então foi uma micro captura aqui de liquidez, mas como a gente estava com esse viés vendedor, eu decidi vender, ó, vendi aqui, ó, após romper esse Fair Value Gap aqui. Era uma venda mais arriscada, primeiro porque eu não gostei dessa maneira que foi rompido esse Fair Value Gap. Por mais que o candle foi muito forte, vendedor, foi nos 2 minutos essa venda, viu? Foi aqui após romper esse Fair Value Gap dos 2 minutos, porque eu não estava tão confiante assim ainda. Justamente pelo fato de não ter tido uma captura de liquidez avantajada, né? Então por isso que eu aguardei uma confirmação aqui nos 2 minutos. No minuto ele já tinha feito essa confirmação. Então eu aguardei ser rompido aqui nos 2 minutos. Aí ele foi aqui nesse próximo candle, ele já rompeu. Aguardei o reteste e fiz essa venda aqui, ó. O stop ficou aqui no topinho. O stop ficou bem mais caro. Ficou de 52 pontos. Então, o stop era mais caro. A operação não era tão bonita assim. O risco-retorno não ia ser tão favorável, porque pelo menos ia ter que ficar ou aqui nesse 50%, ou então pelo menos aqui nesses fundos, né, na seção da Ásia, ou pelo menos aqui, né, no 61, que era a região que a gente iria buscar. Só que para o mercado cair isso tudo, teria que cair 159 pontos. No dia de hoje que não tinha notícia, não achei que ele fosse entregar essa movimentação de queda. Então, assim, o risco-retorno para mim não ia ser tão vantajoso. Aí eu entrei com um microcontrato só, e aí a gente já foi sendo estopado logo de cara. Depois que a gente levou esse stop, aí eu pensei, ó, o mercado segurou aqui nesse 50% dessa região de oferta, induziu, ou seja, teve a manipulação aqui novamente, e aqui a gente teve um novo rompimento de Fair Value Gap. Aqui eu já olhei, já no 1 minuto mesmo, porque a gente tinha capturado a liquidez de Londres e tinha tido uma nova captura de liquidez para quem vendeu aqui, ou seja, a gente, né? Então a gente virou essa liquidez. Aí eu falei, tá bom, então aqui agora eu aguardei esse rompimento no 1 minuto mesmo, e entrei com mais contratos aqui, e aguardei um reteste no Fair Value Gap. O stop ficou aqui nesse topinho mesmo, de 35 pontos, e o nosso take daí ficaria melhor. Aqui, ó, botando pelo menos no 50%, pagaria um pouco mais de 3 para 1, 115 pontos, beleza, estaria mais realista, né? Seria um pouco mais conservador. Daí o que é que aconteceu? O mercado pegou a gente e logo em seguida já foi estopando a gente. Eu falei, caraca, que merda. Talvez eu esteja com o viés errado mesmo, né? Vamos pensar aqui, vamos analisar com mais calma, raciocinar. E aqui o mercado já foi entregando, né? Aqui, ó, ele começou a cair com fraqueza, até deu uma possibilidade da gente comprar, mas decidi ficar aguardando, decidi aguardar. Dei um zoom out aqui e tracei essa POC de toda essa queda aqui. A gente tinha um pico aqui nessa região, onde a gente já tinha tentado vender e ele não respeitou, subiu. E aqui, ó, a gente tinha quase um vácuo, né? Não achei que ele fosse segurar dentro desse pico aqui. Para mim, ao meu ver, tentar vender aqui seria nessa região, ou então tentar comprar, né? Tentar esperar um repique aqui para baixo e tentar comprar para buscar essas regiões aqui, que aí sim seria uma região mais propensa para poder vender. Beleza? Então foi essa a minha atitude, foi aguardar o que é que o mercado ia fazer. Aí o mercado foi lá, né, e já decidiu cair de cara aqui. Não enxerguei motivo plausível para ele já cair aqui de cara. A gente observa pela POC aqui. Até nos 5 minutos a gente teve, né? De fato a gente teve aqui, ó, se a gente fosse observar, ó, a gente teve uma regiãozinha aqui de oferta. Então, né? E ele segurou nela. Ó, deixa eu desenhar mais bonitinho. Ele segurou nela. Então talvez foi esse daí, mas não achei que seria uma região. Esse daqui estava mais para indução, né? Para quem
quis vender, até sim, né? Isso não dá para negar que entregou uma movimentação boa de venda, mas não achei que fosse uma venda saudável. Né? Então, aqui olhando nos 3 minutos, o que é que a gente tinha? Foi criado liquidez, então tínhamos esse fundinho aqui, foi capturada essa liquidez, e depois a gente tinha aqui uma região de demanda, uma região com um imbalance e essa regiãozinha aqui. Então, beleza. Então, achei que o mercado ia segurar muito bem aqui, firme desse jeito. Botei no tempo gráfico de 1 minuto e tínhamos essa região de Fair Value Gap. Só aguardei no rompimento desse Fair Value Gap aqui para poder comprar. E boa. Fiquei aguardando. O mercado já rompeu logo de cara aqui. Daí, como ele rompeu esse Fair Value Gap com essa rejeição aqui, aparecendo esses vendedores, ó, percebe que temos pavio aqui nesse topinho. Então, eu imaginei que ele viesse fazer um reteste mais profundo. E aí, decidi posicionar uma ordem de compra aqui no 50% do FVG mesmo. O stop ficou aqui nesse fundinho. E o take, eu quis posicionar naquela nossa região que a gente tinha, né, tava imaginando. Aqui nessa região de POC. Maravilha, linda. Seria por aqui, mais ou menos. Aí pagaria 5 para 1, né, e um take aí de 156 pontos. Só que aí eu pensei, cara, vamos ser um pouco mais realista, né? Ele pode ir? Pode. Seria aqui o próximo imã, próxima região de interesse? Sim, aqui vai ser. Só que aqui a gente tem um topo bem forte, né? E aqui seria um alvo bem mais conservador. De toda forma, já pagaria aqui quase 100 pontos, 3 para 1. Então, beleza, né? A gente foi sair nesse take aqui, né? Aí o mercado, olha isso, ele, de fato, ele fez um reteste aqui um pouco mais profundo e depois entregou uma belíssima movimentação aí de alta, olha, coisa linda, linda. E aí, saímos nessa região, maravilha. Pagou aí todos os nossos stops e saímos aí com US$ 220 por aí, no positivo. Foram aqui essas operações, deixa eu ver, acho que eu não alimentei ainda com os horários, deixa eu ver aqui. Não, essa daqui. Ó, não alimentei ainda com horário, vamos já fazer esse preenchimento. Aqui, fiz 3 operações, as 3 foram no Nasdaq, então tivemos aquele primeiro stop, aqui entrei com um micro contrato só, então foi um stop aí de 52 pontos, 53 pontos aí. Com as taxas ficou US$ 112, que foi uma venda. Bom, vou preencher aqui para o vídeo não ficar longo, e aí retorno com vocês já. Prontinho, pessoal, tudo preenchido aqui com os horários, já validei aqui também os valores. Então, novamente, recapitulando aqui a nossa primeira operação, entrei com um micro contrato, perdemos aqui US$ 112. A segunda operação, que foi essa segunda venda aqui, eu estava mais confiante nela. Essa segunda venda aqui, eu estava achando que ela ia ser um pouco mais bonitinha aí pra gente. Então eu entrei com mais contratos e aí tivemos esse stop um pouco mais salgado, de US$ 300. E depois tivemos essa outra compra aqui. Daí entrei aqui com 4 micros contratos. E aqui, o que é que eu fiz? Qual foi a minha estratégia após a captura dessa liquidez aqui? Eu estava com expectativa, né? Eu quis acreditar que o mercado viesse estourar logo de cara após capturar toda essa liquidez. E aí, se ele fizesse isso, né? Se porventura fizesse essa movimentação, maravilha, a gente, né, iria junto. Portanto, eu não posicionei o meu stop, né? O meu take plotado aqui no gráfico, não. Eu esperei ver como é que o preço ia reagir. Aí, quando ele captura aqui essa liquidez com esse pavio e já começa a rejeitar, aí eu decidi sair mais ou menos por aqui. Então, foi, sei lá, acho que uns 90 pontos por aí. Aí com as taxas ficaram aí US$ 627. Aqui, ó, 4 contratos, às 11h56, horário de Brasília. Esperei a captura aqui esse liquidez. E aí quando ele captura e começa já a rejeitar, aí eu decidi sair. Por enquanto, nosso stop gain já estava aqui protegido nesse fundinho. E depois quando eu vejo essa rejeição, eu falei, opa, vamos sair aqui da operação mesmo. Aí saímos. Foi essa então, fechou? Então ficamos aí com 220. Vamos ver aqui. Ó, nossa conta então está em 1.224. Ó, então estamos com 220 fechado no dia. Nossa curvatura aí da conta está crescente, graças a Deus. Aí, finalizando aí mais uma quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, eu acredito que amanhã tem a notícia, viu? Vamos ver aqui. Acredito, mas não acredito que venha movimentar tanto o gráfico assim. Pedido de seguro de desemprego tem toda quinta, toda semana tem. Então, ficar atento nesse horário. Acho que o que pode impactar mais será os tweets, o que o presidente tem a falar. Fechou, turminha? Então, já sabem, se vocês estão gostando aí dessa novela, já se inscreve aqui no canal, deixa um like aí, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, ou dá aqui algum feedback, se vocês querem algum outro tópico, alguma outra coisa, enfim, sei lá, comenta qualquer coisa aí. Fechou? Tamo junto e valeu!